Boa noite, irmãs e irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. A participação neste culto possibilita nos aproximarmos de Deus pela expressão do nosso louvor e adoração, através dos cantos, orações e leituras. Acolhemos com amor fraterno todos vocês que estão conosco neste momento de culto ao Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dedicaremos este tempo juntos para nutrir a fé, nos edificarmos e nos alegrarmos com a beleza e a força da comunhão que nos reúne, ainda que fisicamente distanciados. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. 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 A liturgia do domingo da Transfiguração do Senhor nos convida a dirigir o olhar para o rosto de Jesus, contemplando sua glória como a do Filho de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador para toda a criação através do dom da vida. De forma enfática, somos convidados a recordar que Deus tem um projeto de salvação e de vida plena para todos os seus filhos e filhas. No Deus Trino, a quem adoramos, vemos manifestada a glória do Pai, Criadora de todos os mundos, conhecidos e desconhecidos, a glória libertadora do Filho, que invade nossa história, transformando a dor em júbilo e a morte em ressurreição.
a glória do Espírito Santo que vivifica e renova nossa vida e que dirige a história humana para um tempo de plena justiça e plena paz. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Terra que a todos dás vigor, bem forte entoa o teu louvor. Aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor. Aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Te bendizemos, bondoso Deus, por tudo o que és e por todas as tuas obras. O universo fala do teu poder e da sabedoria, da tua graça, do teu amor. Nós te agradecemos por nos ter chamado para sermos o teu povo. Nós te agradecemos pela tua igreja. Graças te rendemos por todas as suas obras. Aceita a nossa adoração que te fazemos em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Temos um lugar cativo no projeto de amor e salvação de Deus, e Ele está sempre a velar pela nossa realização e pela nossa felicidade. Entretanto, nem sempre correspondemos, sendo sinais vivos do seu amor, da sua bondade e ternura, da sua preocupação com os homens. Sabedores de que Deus é generoso e rico em misericórdia, coloquemo-nos diante dele com nossas falhas e fraquezas, mas com o coração aberto para a mudança que ele quer fazer em nós mediante o seu perdão.
João, na sua primeira carta, escreve: Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amparados nesta palavra, podemos crer que nossos pecados foram perdoados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Santo Deus, poderoso e imortal, tu transcendes a toda compreensão humana. Ainda assim podemos contemplar a tua glória na face de Jesus Cristo, cuja compaixão ilumina todo o mundo.
Transforma-nos à semelhança de Cristo com o mesmo amor e renova nossa humanidade, para que possamos contemplar a Tua divindade por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina com o Teu Santo Espírito. Amém. dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas,
uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz." Aí, os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É comum o ditado que diz que sempre há uma luz no fim do túnel. No caso do relato da Transfiguração, parece que a luz antecipou o túnel. Na realidade, é uma narrativa que nos ajuda a compreender que os duros caminhos do sofrimento são capazes de serem enfrentados quando dirigimos nosso olhar para os acontecimentos pascais, o que para nós hoje é uma realidade concreta, mas que para os discípulos ainda não fora vivenciada. A narrativa apresentada engloba 2 instantes distintos de diálogo de Jesus com seus discípulos, separados por um intervalo de tempo de 6 dias. No capítulo 8, que antecede a narrativa feita hoje, temos o episódio da afirmação de Pedro ante a pergunta feita por Jesus: "Quem vocês dizem que eu sou?" Quando o mesmo proclama: "Tu és o Messias", mas que também é o mesmo que não aceita as consequências dessa sua afirmação, quando Jesus fala da sua morte consequente da perseguição pelos líderes judeus, sacerdotes e doutores da lei, e a necessidade de que também aqueles que quiserem fazer parte de seu projeto se disponham a assumir os mesmos riscos. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. É o versículo 34 do capítulo 8. Após esse diálogo duro com os seus discípulos, Jesus sobe o monte, acompanhado apenas por Pedro, Tiago e João, quando a explicitação de que Jesus era o Messias é confirmada pelo próprio Deus. "Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz." Em ambas as situações, fica claro que os discípulos tiveram dificuldade em ouvir e compreender realmente o que Jesus dizia. Pedro e os discípulos ainda estavam presos à ideia de um Messias guerreiro e triunfalista, e ficava difícil assimilar a ideia do Messias como aquele que serve até as últimas consequências, inclusive com a perda da própria vida. Será preciso assumir que no seguimento de Jesus, a cruz se faz presente, pois a vivência das atitudes e opções dele vai colocá-los em conflito com os poderes contrários ao Evangelho, que trarão como consequência o enfrentamento da cruz, sim, mas que ganhará novo sentido a partir da ressurreição de Cristo. Afinal, assumir a cruz não é aguentar qualquer sofrimento, puro e simplesmente não. Se assim fosse, praticar a religião cristã seria meramente um ato de masoquismo. Carregar a cruz, por sua vez, é viver as consequências de uma vida coerente com o projeto do Pai, manifestado em Jesus, assumindo todos os riscos. E isto se torna possível quando somos capazes de perceber a intervenção salvífica de Deus em meio aos conflitos, à dor e sofrimentos. O episódio da Transfiguração ganha um caráter pedagógico neste sentido.
Através da transfiguração de Jesus, os discípulos estavam não só sendo ensinados que a incompreensível decisão do Mestre de assumir as consequências até a morte fazia parte de um projeto que também era de Deus, mas estavam também recebendo uma antecipação da glória futura que seria experimentada na ressurreição. Com certeza, depois de terem ouvido falar dos desafios do caminho da cruz, os discípulos estão desanimados e frustrados. Veem desmoronar os seus sonhos de glória, de honra e triunfo e provavelmente começam a se questionar se vale a pena seguir um mestre que nada mais tem a oferecer do que morte na cruz. É neste contexto que o episódio da transfiguração é apresentado. A cena constitui uma palavra de ânimo para os discípulos, pois nela manifesta-se a glória de Jesus e atesta-se que ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. Os discípulos recebem, assim, a garantia de que o projeto que Jesus apresenta é um projeto que vem de Deus e, apesar das suas próprias dúvidas, recebem um complemento de esperança que lhes dá a coragem de apostar nesse projeto. A narrativa da transfiguração, literalmente, é uma teofania, que quer dizer uma manifestação de Deus. Podemos perceber que sua descrição está construída sobre elementos simbólicos do Antigo Testamento. Nela encontramos os elementos simbólicos que são quase sempre encontrados nos relatos teofânicos do Antigo Testamento. O monte, a voz do céu, as aparições, as vestes brilhantes, a nuvem e mesmo o medo e a perturbação daqueles que presenciam o encontro com o divino. Iremos nos deter um pouco na cena da transfiguração, não para assumi-la como um retrato fotográfico, mas como um percurso pedagógico destinado a ensinar que Jesus é o Filho de Deus, que traz aos homens um projeto que vem do próprio Deus. No alto do monte, Jesus tem o seu rosto transfigurado e ocorre uma manifestação celestial com a aparição de Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, respectivamente, aqueles através dos quais Jesus foi anunciado e que dão a chave para a compreensão de quem é Jesus. A presença de Moisés e Elias neste contexto manifesta que em Jesus se cumpre totalmente a lei e a profecia. A liberdade sinalizada nos atos de Moisés e Elias acontecerá por definitivo em Jesus Cristo. Ele é o Messias libertador e salvador esperado por Israel, anunciado pela lei, Moisés, e pelos profetas, Elias. Mais ainda, ele é um novo Moisés, isto é, aquele que através de quem o próprio Deus dá ao seu povo a nova lei e através de quem Deus propõe aos homens uma nova aliança. Diante do êxtase provocado pela cena gloriosa, Pedro sugere que se construam 3 barracas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Ah, Pedro, mais uma vez ele insiste em ignorar o destino do sofrimento de Jesus e quer deter-se no momento da sua revelação gloriosa. É aí então que Deus intervém com sua voz vinda da nuvem. Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Essa intervenção da voz celeste vem como que lembrar aos discípulos que a presença divina não pode ser entendida como um descanso definitivo,
intenção de Pedro ao propor a construção das barracas, mas como companhia no caminho, conforme se depreende na nuvem que havia acompanhado o povo pelo deserto. Desta maneira, rompe-se a possibilidade de um messianismo triunfalista e, para o discípulo, o serviço passa a ser o elemento principal, a exemplo do praticado por Jesus no amor aos desvalidos, socorro aos necessitados, cura aos doentes, acolhimento aos rejeitados da sociedade. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, testemunhas da transfiguração, constituem o círculo mais íntimo de amizade de Jesus e, mesmo assim, tiveram dificuldade em compreender o que Jesus dizia. Também nós, por vezes, somos tentados pelo desânimo porque não percebemos o alcance dos planos de Deus. É frustrante para nós quando nos deparamos com situações em nossas vidas em que parece que, seguindo a lógica do Evangelho, seremos sempre perdedores e fracassados, e nos deixamos tentar pela lógica dos esquemas humanos, de ânsia pelo poder, de influência, de autoridade, de domínio, de triunfo. Nestas horas, a transfiguração de Jesus grita-nos do alto daquele monte: não desanimes, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva. Uma existência feita dom jamais é fracassada, mesmo se terminar na cruz. Também à semelhança dos discípulos que testemunharam a transfiguração, por vezes não temos muita vontade de descer à terra, de fincar o pé na realidade e enfrentar o mundo com seus problemas. É mais cômodo vivermos com os olhos postos no céu, alheios à realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para renovar e transformar. Mas não foi esta a atitude de Jesus. Aliás, ele recusou-se até mesmo a dar ouvidos à sugestão absurda de Pedro de confinar a glória no alto da montanha. Pelo contrário, se dermos continuidade à leitura, veremos que ao descer do monte, Jesus continua seu projeto salvífico em meio ao povo, curando um menino que fora trazido até ele após tentativas fracassadas de seus discípulos de curá-lo. O episódio da transfiguração ajuda-nos assim a compreender que, se somos seguidores e seguidoras de Jesus, somos impelidos a estar no mundo para testemunhar aos homens, mesmo contra a corrente, que a realização autêntica está no dom da vida. Ser seguidor ou seguidora de Jesus obriga-nos a nos atolarmos no mundo, nos seus problemas, nos seus dramas, a fim de dar nossa contribuição para o aparecimento de um mundo mais justo e mais feliz. E sempre, em nossa caminhada, quando atravessarmos os desertos, dirigiremos nosso olhar para os acontecimentos pascais. A palavra final será sempre palavra de vida. O viver solidário e a entrega aos demais, presentes na prática de Jesus, são a referência de uma autêntica experiência de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, ver a glória de Deus significa associar-nos intimamente à história da paixão de Jesus como o único caminho possível para experimentar a ressurreição. Iniciaremos na próxima quarta-feira o tempo da Quaresma, recordando o tempo de luta do Senhor Jesus contra as forças da morte, para conceder a graça da libertação para todos. Que seja um tempo de reflexão,
buscando discernir as cruzes do caminho que carecem ser assumidas por cada um de nós, para ver acontecer a graça libertadora em todos. Amém. Na transfiguração de Jesus, encontramos sentido para o esforço humano de construir um mundo de vida abundante, onde reina a justiça e a paz. Quando conseguimos produzir aperitivo do reino de Deus, estamos diante das transfigurações que animam para prosseguir na caminhada. Oremos pelos seguidores de Jesus Cristo, para que, em meio a seu esforço de humanizar o mundo, encontrem momento de luz e renovação dos seus compromissos. E se inspire sempre no exemplo de Jesus e não tenha medo das dificuldades. Oremos pelos governantes, para que liderem as suas comunidades e as nações na busca da justiça e da paz. Oremos pelas vítimas da violência, para que seu sofrimento se transforme em apelo de transformação da realidade. Oremos por nós todos, para que tenhamos a coragem de assumir a cada dia a nossa cruz e caminhar com Jesus Cristo para a vida plena. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Queridos, somente os olhos cheios de compaixão, nascidos da graça, podem enxergar um mundo transformado. Que a presença de Deus domine nossos medos e enganos e faça brilhar em nós sinais de sua generosidade e justiça. Sigamos na companhia do Deus Pai, que nos concede a graça transformadora, do seu Filho Jesus, que nos concede a graça salvadora, e do Espírito da vida, que nos concede a graça libertadora, para que em nossos caminhos
seja celebrada a paz. Que a luz de